Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Mais uma vez estamos aqui cooperando com este que é o nosso maior seminário. Quem conhece a estrutura da EBD, a Escola Bíblica Dominical, sabe do que eu estou falando. Estou mencionando a maior estrutura teológica das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estamos aqui com o compromisso de trazermos uma reflexão da lição de jovens, Ensina-nos a orar. E hoje, especificamente, nós estaremos abordando sobre o tema Daniel, um estadista que orava. Esta lição visa, em primeiro lugar, entender o propósito da educação de Daniel, juntamente com os seus amigos, na corte babilônica. Em segundo lugar, essa lição traz a evidência de que a oração é uma necessidade. E em terceiro lugar, ou terceiro propósito, objetivo desta lição, é destacar a oração como um grande segredo das vitórias que Daniel obteve e todas as suas revelações de Deus. Esperamos em Cristo que você, aluno, professor ou simpatizante da Escola Bíblica Dominical, possa nos acompanhar neste momento. Apenas para situar-nos no contexto histórico, precisamos entender como Daniel chega à Babilônia. Nós encontramos, através de registros históricos, que no ano 605 a.C., Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse vitória sobre o rei Jeoaquim. E, através dessa invasão, Deus permitiu que o rei tivesse a oportunidade de trair, ou de extrair, melhor dizendo, alguns vasos, tesouros, que estavam em Judá. Mas não apenas esses vasos e tesouros foram levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor teve a súbita ideia de que deveriam trazer também os nobres, todos os garotos, aproximadamente de 14 a 16 anos de idade, os mais inteligentes, os que tiveram mais educação, fossem levados para a Babilônia, a fim de que fossem instruídos em toda a ciência da corte babilônica. E é justamente nesse contexto que Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, vai ser deportado até a Babilônia. E chegando lá, evidentemente, o rei tem a preocupação de que esses garotos fossem instruídos nas línguas dos caldeus, que era pertencente ao povo babilônico, fosse não apenas instruído na língua, mas também em toda a ciência. A ideia do rei Nabucodonosor era que esses jovens tivessem a oportunidade de servir com os seus talentos na corte da Babilônia. E é justamente aí onde Daniel e os seus 3 amigos vão se sentirem ameaçados em sua identidade e, claro, no seu compromisso com o seu Deus. Porque o rei, além da imposição trazida a esses jovens, fez com que esses jovens se submetessem aos seus caprichos, servindo aos seus deuses, aos deuses da Babilônia, e é justamente aí que surge esses jovens comprometidos com Deus e que resolvem dizer justamente o contrário. Eles preferiram, inclusive, renunciar, rejeitar toda a oferenda que os reis se alimentavam naquela época e que, claro, eram oferecidas aos deuses pagãos. Daniel, inclusive, diz o capítulo 1, versículo 8, que ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei se alimentava e que estava oferecendo. Para muitos poderia ser uma coisa insana pensar em rejeitar as iguarias do rei, mas esses jovens sabiam muito bem do que isto implicava. Qual era a tentativa de bastidores? Na realidade, o rei queria que esses jovens trazidos, deportados do cativeiro,
pudesse servir. E aí a ideia era justamente anular a identidade de cada um deles. E Daniel, sabendo disso, ele propôs no coração não se contaminar. Preferiu, inclusive, comer legumes, vegetais, mas não aderiu à proposta do rei. E esse Daniel, ele vai se desenvolver como um jovem na corte babilônica que dá testemunhos de que ele era um jovem que orava e as suas orações realmente foram atendidas e vamos ver nesta lição de hoje. A nossa lição, inclusive, aborda uma questão interessantíssima, que é o primeiro ponto, a educação de Daniel e de seus amigos, que é o primeiro ponto, na corte babilônica. Já falamos, inclusive, do propósito real da Babilônia, que era regimentar esses jovens para que eles fossem hábeis para servirem a corte da Babilônia e, claro, desenvolver toda a ciência. E interessante notar que entre os judeus levados para a Babilônia, o rei havia solicitado alguns dos filhos dos nobres, da linhagem nobre, jovens que não houvesse defeito, formosos de aparência. Ou seja, o rei Nabucodonosor ele vai ser seleto nas suas escolhas. E claro que essas escolhas foram observadas pelo rei e cumpridas por aqueles que tinham a missão e as executaram. Mas esses jovens tinham um diferencial, que inclusive já ressaltamos, mas é muito bom reafirmar, é que eles tinham um propósito de servir a Deus, custasse o que fosse preciso. Eles tinham um propósito de servir a Deus. E eles não abdicaram desse propósito, eles foram até o fim. E é justamente nisso que mostra o como nós, muitas vezes, somos ameaçados em nossa própria identidade. E claro, quando falamos de identidade, não significa dizer que estamos aqui propondo um regimento padronizado, porque entendemos as questões da singularidade, da subjetividade de cada ser humano. Mas é importante destacar que aqueles que se propõem servir a Deus, é verdade, eles têm um diferencial. E a diferença de Daniel foi justamente na sua íntima comunhão. Ele estava conectado estritamente com o seu Deus. E se tem algo que nos identifica como cristão, é a nossa conectividade com o nosso Deus. É o nosso grau de intimidade, é como nós nos relacionamos com Deus. Daniel foi um jovem que aprendeu, evidentemente, antes de chegar na corte babilônica, que deveria adorar somente ao Senhor e prestar culto somente a Ele. Daniel sabia da importância da adoração única e devida àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Daniel, ao ser instruído ainda nas suas fases infantis, ele chega na adolescência e permanece com um propósito, e isso vai perdurar até o fim de sua vida. Ele mostra que a oração, que é o elo de conectividade entre o ser humano e Deus, ele jamais pode ser anulado. As tentativas foram grandes, as investidas de Nabucodonosor e todo o sistema daquela época foram grandes, gigantescos, mas Daniel não abriu a mão, ele não perde a sua identidade e muito menos ele abre mão de adorar ao Deus único e verdadeiro Senhor de todas as coisas. Então essa lição no primeiro ponto fala justamente isso, que mesmo que nós venhamos a ter as ameaças de um sistema que se opõe contra Deus, de um sistema legalista, de um sistema que vem muitas vezes nos destruir, mas precisamos manter o nosso elo com o nosso Deus, orar e não perder a nossa identidade. No segundo ponto, nós vamos encontrar a oração em tempos de crise. Esse Daniel, que sofreu as ameaças de um sistema contrário à vontade de Deus, ele vai demonstrar que era um jovem que orava. E é importante dizer que nós precisamos aprender e ter a oração como uma necessidade, não como uma opção.
Infelizmente, para os dias de hoje, muitos estão apenas olhando a oração como um passatempo ou um preenchimento de tempo. Mas a oração não é uma opção. A oração, nesse sentido, é uma necessidade. Todos nós que nos aproximamos de Deus, conhecemos a sua palavra, honramos os seus preceitos, precisamos entender que é uma necessidade que deve estar intrínseca em cada um de nós, que é a oração. Precisamos vê-la como algo importante para a nossa vida. Precisamos, inclusive, priorizá-la todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer. Era justamente isso que Daniel fazia. Constantemente ele orava. No nosso texto áureo, inclusive, diz no capítulo 6, versículo de número 10, que 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha o costume de orar. Ele tinha isso como uma necessidade para a sua vida. Era como se levantasse durante o dia e pensasse que sem a oração a vida não teria sentido. Por isso ele orava pela manhã, pela tarde e pela noite. E nós, o que estamos fazendo da oração? Como está o nosso elo de conectividade com o nosso Deus? Como é que nós estamos nos portando diante de um mundo secularizado, de um mundo materialista, de um mundo que às vezes, a cada dia, tem se afastado de Deus e dos seus preceitos? Como é que nós estamos encarando a oração? É importante dizer que a oração não é apenas quando está tudo bem ou quando as coisas estão tudo mal. Devemos orar sempre. Inclusive em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Isso mostra que eu, você, nós, alunos da escola bíblica dominical, professores ou interessados em aprender a palavra de Deus, precisamos aprender que a oração é importantíssima. Inclusive, Jesus fala da importância da oração na oração que o mesmo faz, a oração do Pai Nosso. Precisamos então aprender a orar e buscar a Deus enquanto é dia, enquanto nós temos a oportunidade. Inclusive, nós temos algumas declarações sobre a importância da oração, e eu separei algumas para ditá-las a você aqui neste momento. Primeiro, que a oração é o silêncio. O silêncio é a oração dos sábios. Às vezes nós precisamos orar e vamos orar no silêncio. Oramos de várias maneiras, é bem verdade, mas o silêncio, muitas vezes, ele reflete como uma oração. O silêncio é a oração dos sábios. Às vezes o silêncio, você quer falar alguma coisa, mas o silêncio já fala por você. E essa declaração foi de Augusto Cury. Nós temos uma outra declaração de Martinho Lutero, que diz que a oração é o suor da alma. Quando nós estamos orando, é como se a alma estivesse suando e estivesse exercitando. Nós estamos conectando com Deus, mas a nossa alma sente bem, porque é quando nós temos a junção do humano com o divino, do limitado que sou eu, você, com o ilimitado que é Deus. E a alma, ela começa a transparecer, demonstrar toda a sua energia e toda a sua força. Ainda encontramos uma declaração do maior psicólogo de todos os tempos e o maior teólogo que o mundo já viu. Eu me refiro a Jesus. São palavras dele quando disse: tudo o que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Então é importante por esses textos, ou por esses ditos, que a oração é importante e precisamos priorizá-la a cada dia. O que você está fazendo da oração? Você tem priorizado a oração? Daniel priorizou a oração e por isso teve inúmeras vitórias. E é justamente o terceiro ponto, que mostra que o resultado das orações ou a vida de oração
ela vai resultar em grandes vitórias e grandes revelações de Deus. Por isso, está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Daniel, evidentemente, chega a galgar posições, funções do palácio da Babilônia, justamente porque foi um jovem de oração. O sonho que o rei teve, que havia esquecido, ninguém, nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum inteligente da corte babilônica poderia revelar tal mistério. O rei teve um sonho, esqueceu do sonho que havia sonhado e pediu para que todos viessem a dar não apenas o sonho, mas a sua interpretação. E todos foram unânimes em dizer, olha, o que o rei requer é difícil, homem nenhum pode fazer isto. Homem nenhum pode dar essa revelação sem saber, diz o sonho que vamos te dar. E o rei percebe que eles estavam querendo ganhar tempo, mas quando essa notícia, que era de condenar e matar todos os sábios, porque não havia dito ao rei o sonho nem a interpretação, e isso chega a Daniel, ele chama os seus amigos e diz, olha, nós estamos sob ameaças novamente, vão matar todos os sábios e nós estamos envolvidos nisso. O que vamos fazer? E olharam para o outro e disseram, é verdade, não podemos fazer absolutamente nada, a não ser orar ao Deus dos céus, aleluias. E eles começaram a buscar a Deus, eles foram orar ao Senhor, porque a resposta só poderia vir dele. Tem momentos na nossa vida ou situações que passamos, que às vezes queremos desistir de tudo, pensamos que não existe mais esperança para mim nem para você, às vezes achamos que tudo está perdido, mas aí vem sempre em nosso coração, em nossa mente, no interior de cada um de nós, que ainda há esperança, e a esperança é o Deus Todo-Poderoso. E se nós somos limitados em muitas situações, como Daniel e os sábios da corte também o eram, mas eles entendiam que Deus poderia fazer coisas espetaculares, e eles colocaram-se em oração. Os amigos de Daniel começaram uma corrente de oração, eles foram orar, buscar a Deus, e Deus se revelou a todos eles. Deus mostrou a Daniel não apenas o sonho, mas Deus mostrou a Daniel a interpretação do sonho que o rei havia sonhado e que não sabia dele. E quando Daniel chega para revelar ao rei o sonho que havia sonhado, todos perceberam e viram que em Daniel havia algo diferente. Havia algo que o detectava como alguém especial. Não era pela sua habilidade intelectual, nem emocional, ou psicológica, nada disso, longe disso, mas era porque eles tinham um Deus e a Ele buscava quando necessitavam. Daniel e seus amigos foram orar, Deus revela o sonho e Daniel chega ao rei e diz, olha, realmente o que o rei estava requerendo era algo muito difícil. Não poderia nenhum homem dizer isso, mas o Deus que revela o profundo e o escondido, conhece aquele que está em trevas, mas com ele mora a luz. Ele me fez saber o que o rei sonhou na sua câmara de dormir. Glória ao nome de Jesus. Queridos, que possamos aprender que a oração resulta em grandes vitórias. Esta certamente não foi a única vitória ou a única revelação de Daniel. Daniel vai ser um estadista, ele vai tomar posições no palácio, ele vai se destacar em 3 reinados, ele vai se tornar o mais importante dos conselheiros do rei, a ponto de isso levantar uma inveja, porque viu que Daniel tinha alguma coisa diferente. E quando lá no capítulo 6 tentaram contra ele, porque sabiam que não poderiam o acusar, a não ser que fosse na lei de Deus, disse, olha, esse homem, ele ora. Então vamos encontrar alguma coisa, não se faça nenhuma petição, a não ser ao rei. E aí Daniel mais uma vez ousou, ele foi ousado porque ele orava pela manhã, pela tarde e pela noite. Daniel buscou a Deus.
Daniel orava ao Senhor e ele teve vitória. Ainda que muitas vezes sejamos jogados, lançados literalmente numa cova de leões ou numa fornalha de fogo ardente, não podemos abrir mão da nossa identidade, não podemos abrir mão de quem realmente nós somos, não podemos abrir mão da nossa relação de intimidade que temos com nosso Deus, que possamos estreitar. Essa lição também é subjetiva à necessidade de todos nós de aprender a orar, de buscar a Deus em oração, de estreitar os nossos elos de oração. Fazendo assim, certamente Deus nos abençoará grandemente. Então, essa lição que todos nós possamos ter aprendido. Daniel como um estadista, Daniel como homem que orava. E esse terceiro ponto, finalizo dizendo que algumas orações são extremamente respondidas, porque existem requisitos para orações. Entre elas, primeiro, pelo menos 3 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a oração daqueles que oram pelos humildes, oram pelas pessoas. Uma forma de aprendermos a orar e orar intensamente, de modo eficaz, é orar não apenas por nós mesmos, mas orar por outro. Quando nós estamos orando pelo outro, intercedendo, nós estamos abrindo a oportunidade também de mostrar que o mais importante não é apenas o eu, mas o outro também é importante. O segundo requisito, melhor dizendo, é que as orações que são feitas com fé. É importante destacar que a oração precisa ter fé. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que é importante que aquele que se aproxima de Deus, versículo 6, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É importante orar com fé, acreditando, buscando, como Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Então a oração, além de ser intercessória por outros, precisamos também rechear nossas orações com fé, acreditando no impossível, como Lucas capítulo 1, versículo 37, mas para Deus nada é impossível. Então quando eu oro com fé, eu vejo o impossível se tornar possível, eu vejo os muros caírem, os gigantes sendo derrubados, as muralhas sendo derribadas, vejo milagres e maravilhas, porque eu estou utilizando a minha fé. E em terceiro e último aspecto importante para que a nossa oração seja eficaz, é importante que as nossas orações sejam sempre feitas para buscar e servir a Deus. Em outras palavras, eu preciso orar por mim mesmo, para que eu tenha sempre a capacidade de servir a Deus melhor. Eu preciso pedir Deus ajuda e o socorro, o entendimento e a sua graça, porque sem ela, disse Jesus no capítulo 15, versículo 5 de João, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Precisamos então buscar ao Senhor, orando também por nós mesmos, para que nos habilite e nos dê segurança para servi-lo cada vez melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você e a sua família seja abençoado e impactado com este exemplo de Daniel, um estadista, um homem de um cargo público, mas um homem que foi um homem de oração e que teve uma grande intimidade com Deus. Que este exemplo possa estar na minha e na sua vida e que Deus te abençoe sempre. Amém.